Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estar com você aqui de novo. Hoje eu tenho um tema para compartilhar que vai te ajudar, porque eu vou falar sobre o que você pode fazer naqueles momentos ou naqueles dias, ou num dia que tem uma angústia difícil de suportar, uma luta pesada, uma tristeza profunda. O que fazer nesse dia difícil? Se você ainda não fez, faça a sua inscrição aqui no meu canal. E nós estamos organizando para em breve fazer aqui uma live, um seminário. Aguarde então, você fazendo sua inscrição aqui, você vai ter essas informações de como será isso. E cada semana temos aqui vídeos novos nessa área de saúde mental. Também eu gosto de colocar o link com a espiritualidade. E então, cada semana para você tem aqui esse conteúdo para te ajudar. E também para você poder ajudar outras pessoas com esse material. O Salmo 77 na Bíblia, ele começa com uma declaração do salmista de que ele clamou a Deus por estar sofrendo uma angústia forte e Deus o ouviu e inclinou para ele os ouvidos, como Deus sempre faz com aquela pessoa que o procura com humildade. Certa vez Jesus disse, está registrado no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, 6, João 6, 37, está escrito assim: toda pessoa que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma o lançarei fora. Então, João 6,37, Jesus está falando: toda pessoa que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, você pode ter confiança nisso, porque quando Jesus diz, ele faz. Então, mas antes de recobrar a serenidade, o autor do Salmo 77, Davi, que estava clamando a Deus, ele descreve a angústia mental dele naquele dia, expressando-a com palavras que denotam dúvida sobre a ajuda divina. Deus abandona você quando a dor emocional toma conta da sua mente? Bom, nós temos emoções e elas flutuam por motivos variados. Nem sempre é fácil encontrar a resposta ou a explicação do porquê nos sentimos angustiados ou ansiosos ou tristes. Nós não temos todas as respostas. Não conseguimos perceber tudo o que acontece em nosso cérebro. Muita coisa é inconsciente. Isso é normal. Eu não sei se é mais fácil, se é mais difícil ter que sofrer uma dor emocional sem as respostas para a causa dela. Sabendo ou não a causa, teremos que lidar com o sentimento difícil. Começa a ajudar ao pensarmos que o que sentimos de bom passa, é verdade. Você está bem, você está alegre, você está contente, você está animado, animada, mas isso pode passar, porque pode chegar um dia que você não vai estar assim. Então, o que a gente sente de bom passa. Mas pense o seguinte, de que o que a gente sente de ruim também passa. Isso que você pode estar sentindo desagradável hoje passará. Talvez você precisará expressar sua dor, e isso significa falar dela para Deus, talvez Deus, o Criador do Universo, e talvez para alguém que Ele pode colocar na sua vida para te ajudar, alguém ético, pode ser um profissional ou não. Mas comece falando com Deus em oração sobre a sua dor, como o salmista fez e que está no Salmo 77. Esse salmo tem 20 versículos ou versos, e veja que eu vou ler agora aqui, deixa eu pegar minha Bíblia, eu vou ler aqui, Salmo 77, diz assim, começa assim, é um salmo que tem, como eu disse, 20 versículos. Eu clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada.
Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e meu espírito desfalecia. Meu ânimo desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Versículo 5. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Versículo 7. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Versículo 9. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Versículo 10. E eu disse, isso é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrei-me, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Versículo 12. Meditarei também todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Versículo 14. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Grossas nuvens, versículo 17, grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Versículo 19, pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. E o último versículo termina dizendo, guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Salmo 77. É interessante que até o 9º versículo, você vai do 1 até o 9, o salmista está desabafando ali, está colocando para fora a sua angústia, sua dor, né, sua tristeza, suas dúvidas, sua luta com a fé. E no 10º versículo, ele dá uma parada e reflete. E aí começa a mudança emocional através da mudança racional. Eu vou explicar isso. Então, até o 9º ele vai desabafando, Senhor, onde o Senhor está? Eu não consigo dormir, eu estou com uma angústia e tal. E aí, quando chega no versículo 10, ele diz assim, isto é a enfermidade da minha mente. Ou seja, ele analisa o que ele estava dizendo, né? Estava desabafando, e ele para e pensa, puxa, peraí, isso é minha cabeça que não está legal. Mas eu vou começar agora a me lembrar dos anos em que Deus cuidou, fez coisa, me ajudou, me levantou, me protegeu, me salvou. Então, naquele momento de angústia, perplexo pelas emoções, esse salmista estava assim e por isso ele estava falhando nas emoções, estava ajudando a falhar em ver que Deus estava lidando com ele, cuidando dele, como Deus havia feito no passado, não só com ele, mas com seu povo também. Com Davi também. Nas horas das trevas, nas horas difíceis, facilmente nos esquecemos das vitórias que Deus já nos deu e do cuidado dele por nós, não é mesmo? Por que nós esquecemos? Talvez a pergunta melhor seja, por que a lembrança do que Deus fez, tem feito para nós até hoje, não nos dá forças para lidar com o que nos perturba na hora difícil? Talvez seja porque ainda necessitamos de uma fé mais forte. A fé no amor de Deus pela humanidade pode realmente nos acalmar na hora difícil. Eu vou repetir. A fé no amor de Deus pela humanidade pode realmente nos acalmar na hora difícil, coisa que nenhum medicamento vai conseguir fazer. A Bíblia dá uma referência a ser pensada, muito interessante, e que ajuda nessas horas. Você vai no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 32, carta de Paulo aos Romanos, Novo Testamento, capítulo 8, versículo 32, ali Paulo, inspirado por Deus, disse assim,
aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele, com Jesus, todas as coisas? Romanos 8:32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ou seja, se Deus deu Jesus para nos ajudar, morrer por nós, ser nosso Salvador, ele deu tudo o que ele tinha. Então como é que ele não vai nos ajudar, né? Então você precisa forçar a sua mente a meditar nisso. Então, tomado pelos sentimentos de angústia, de aflição, de dúvida, de tristeza, de desânimo, Davi teve insônia. Ele se queixava e talvez você tenha que fazer o mesmo até que a sua fé possa ser fortalecida e mais adiante na sua experiência de vida com Deus e com você mesmo se torne possível não mais murmurar, embora e mesmo sentindo angústia talvez inevitável. Então, o que eu estou dizendo é que a gente precisa expressar o sentimento, experimentar o sentimento. Isso faz parte da saúde mental. Mas queixar-se o tempo todo pode ser ainda uma consequência de uma fé que ainda precisa ser fortalecida. O que será que começou a mudar na mente desse salmista de Davi ao longo do processo de dor emocional naquele dia da vida dele que trouxe alívio? O que começou a mudar? Porque até o verso 9 ele estava desabafando, falando da dor, da angústia. No 10 ele para, tipo assim, puxa o freio de mão, para e pensa, espera aí, o que eu estou falando aqui? Eu esqueci das coisas boas de Deus, esqueci que Deus cuida de mim e já mostrou isso de maneira muito prática, tantas vezes. Então, de repente, ele mesmo falou assim, isso é enfermidade minha, ou seja, minha cabeça não está legal. Ele reconheceu porque a sua mente conseguiu usar o racional, o lado esquerdo do cérebro, ele conseguiu naquele momento parar e pensar no meio daquelas emoções todas, a emoção do lado direito, ele do lado esquerdo conseguiu pensar. Então alguma coisa no seu cérebro não funcionava bem e produzia aqueles sentimentos, e a dor emocional dele era devido aos problemas e perigos da vida que todos temos. Todos temos dores. Um dia eu estava dirigindo numa estrada e eu gosto de ver placas de frases de para-choque de caminhão. Algumas frases são bem interessantes e até eu já usei algumas delas para escrever, para servir de título do artigo, né, que eu escrevi. E naquele dia eu vi uma frase assim no para-choque de um caminhão que eu achei bem interessante, achei muito real em relação à experiência humana, à vida humana. A frase dizia assim, tem hora que dá medo. E é verdade, não é? Tem hora que dá medo. Então Davi, ele para de reclamar, ele interrompe o lamento na narrativa do Salmo 77 e ele pensa assim e diz no versículo 11, certamente que eu me lembrarei, ele vira para Deus e fala, Senhor, certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, do passado, o passado longínquo, o passado mediano, o passado mais recente. Deus não tem feito coisas maravilhosas na sua vida? Você que está me escutando agora aí, no seu passado, dá uma pensada, dá uma olhada, relembra. O Senhor Deus Jesus Cristo disse assim, está em Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim. Mateus 28, 20, eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim. Você percebe isso? Com quem, né? A gente pode pensar, mas com quem que Deus está? Para aquelas pessoas que dão dízimo, enfim, que são missionárias, para as pessoas que são, enfim, pregadores, enfim. Não. Jesus está com você, está com a pessoa que segue as recomendações dele, que quer estar com ele, com aquelas pessoas que obedecem ao que ele diz, aquelas pessoas que se entregam, né, que entregam a sua vida e a sua vontade a ele um dia de cada vez. Você faz isso? Você acredita que quando você se entrega para ele, ele então aceita isso? Porque Jesus não é invasivo, queridos. Deus não é invasivo, Deus não invade a sua vida se você não quer. Ele respeita. Tanto que tem uma passagem em Apocalipse que Jesus fala assim, eu estou na porta e bato.
Se você ouvir e abrir, eu entro e vou te ajudar na sua vida. Mas se você não quiser, eu vou esperar a oportunidade de você me ajudar. Uma coisa maravilhosa esse caráter do único Deus verdadeiro que é bondoso. Então, você tem feito essa entrega para esse Deus? Se você não fez, você pode fazer agora, agora mesmo. Termina de escutar esse vídeo, ou para aqui, dá uma pausa e faça isso, a hora que, agora, de preferência, né? Mas como é que é isso, doutor Sérgio? Como é que é essa questão aí? Você pode dizer simplesmente, faz uma oração sincera, honesta, decidida, confiante, com palavras simples, tipo, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor existe e quer me ajudar. Eu entrego minha vida agora em suas mãos. Pronto, é isso. E aí você acredita que ele ouviu, creia que ele ouviu a sua oração, porque foi sincera, foi honesta, você quer realmente que ele comande a sua vida, você está entregando a ele a sua vida para ele comandar, porque Deus, eu disse, não é invasivo, ele só vai entrar para te ajudar se você pedir, se você quiser. Então, só isso. E aí você creia que ele ouviu a sua oração, é simples assim. Mas tem que ser uma oração, eu repito, com fé, com reverência, com confiança, sinceridade e honestidade. Davi acreditava nisso. Mas mesmo assim ele passou por aqueles e outros momentos de escuridão emocional e espiritual. Fé não é sentimento. Fé é a certeza de que Deus fará o que ele disse, apesar das nossas emoções. Pense nisso. Nós podemos viver na escuridão da luta espiritual em alguns momentos, mas a luz volta. Ela sempre volta. Deus não abandona as pessoas. Ele não abandona você. Ele trabalha por aquele que nele espera. Leia lá Isaías capítulo 64, verso 4. Isaías 64, versículo 4. Deus trabalha por aquele que nele espera. Deus está o tempo todo tentando te ajudar, tirar você do buraco, ajudar você a vencer. Especialmente os defeitos de caráter. Não é para fazer você rico materialmente, é para fazer você rico espiritualmente. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, ele não abandona você. Ele diz a Bíblia que ele procura estar sempre o tempo todo te ajudando. Ele está sempre em ação entre a humanidade, não para destruir a humanidade, mas para corrigir e preservar a nossa vida física, mental, social, espiritual, dentro dos princípios bíblicos. Então, meus amigos, meu amigo, minha amiga, Deus está no controle. Davi começou a pensar nisso. Ele começou a relembrar disso. E trouxe à memória, então, as coisas que o Senhor Jesus havia feito na vida dele para livrá-lo e livrar o povo que queria seguir Deus. O povo de Deus é o povo que quer seguir Deus. E é assim que você e eu conseguiremos lidar com a dor na hora difícil, de dor emocional, de luta com a tentação e a guerra espiritual. Se tiver que desabafar, desabafe, chore, lamente. Mas se já passou por isso, se já chorou, já lamentou muito, já falou com um monte de gente, então agora pare com isso e olhe para cima. Traga à memória, traga para sua consciência as coisas boas que o Senhor tem feito na sua vida. Valorize isso. Lembre-se das vitórias, das bênçãos do passado que Ele já te deu. Cultive gratidão. Comece a agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, independentemente se a sua emoção desagradável ainda está aí no seu coração. Porque a fé não é o sentimento. Deus não vai escutar você na dependência do que você sente. Ele vai ouvir a tua oração e responder a tua oração na dependência da sua sinceridade das suas palavras e da necessidade profunda que temos dele. Você pode usar a razão saudavelmente, apesar da emoção. Então Davi não só meditou, mas ele falou dos feitos do Senhor Jesus. Está lá no versículo 12 de Salmo 77. Então diga para alguém que Deus é bom, diga como Ele é bom e o quanto Deus é bom. Diga para você isso, repita isso, lembre disso. Expresse esperança.
Você se torna parecido com aquilo que mais pensa, com aquilo que mais expressa. Você se torna parecido ou parecida naquilo que mais contempla e no que você mais medita. Eu vou repetir, você se torna mais parecido, mais parecida com aquilo que você mais pensa, com aquilo que você mais expressa, com aquilo que você mais contempla e com aquilo que você mais medita. No que você mais pensa? Sexo, dinheiro, compras, viagem, poder social, poder político, corrupção, propina, no que você mais pensa? Romance, fútil, moda. Então, peça ao Senhor Jesus para que Ele lhe dê uma fé mais forte, para que da próxima vez que as trevas vierem perturbar, você aguente de maneira melhor, sem desespero, sem perder a serenidade. Você pedindo isso, Ele vai te dar esse fortalecimento, esse significado tão magnífico na vida, que é ter a presença dEle para ir amadurecendo você. Isso que a Bíblia chama de santificação, queridos. Santificação não é o decreto de um ser humano que faz alguém santo. Pela Bíblia, santificação é o processo de Deus ir fazendo eu e você mais maduros, mais amorosos, mais misericordiosos, mais compassivos, mais honestos, mais verdadeiros, mais parecido com Ele, que é um processo que depende de você entregar e querer isso dele. Então, você fazendo isso, pedindo a Ele, Ele vai fazer isso na sua vida, na sua pessoa. Então, coloque sua confiança no Senhor Jesus Cristo, não nos seus sentimentos. E confie que Ele vai ir resolvendo passo a passo as suas dificuldades e te fortalecendo. Então, é isso que eu queria compartilhar com você. Fique com Deus, abra seu coração a Deus várias vezes ao dia e Ele vai transformando gradativamente você pelo amor e pela verdade, pela graça dEle, pela misericórdia, pela justiça, e Ele usa a palavra de Deus, que é a Bíblia. Medite nessa palavra. Um abraço, fique com Deus.